Qual o nome do primeiro álbum de Gilberto Barros que tem uma capa pra lá de sugestiva? Letra A, Vem pro Chamego. Letra B, Feito de Amor. Letra C, Fera. Ou letra D, Me Faz um Carinho. Isadora? D. D de dado? D, Ponto pra Isadora. Apenas um detalhe, todos esses títulos são nomes de discos do Gilberto Barros. Meu Deus! A gente comentou dele no episódio de Famosos cantando. Gente. Sim, mas Exato. esses nomes aí eu não sabia, meu Deus. É que a gente falou, é que esse episódio eram tantas atrocidades, mas a gente comentou isso. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, a gente vai aproveitar a bombástica notícia envolvendo o cassino para conversar sobre algumas das maiores fraudes da história da música. Certinho, meus amigos? Certo. Mas antes o que? Renan Guerra, que na semana passada jogou o golpe do falso atestado médico e não participou do programa. Que mentira! Eu tomei várias vacinas. Eu, tal qual Bárbara Evans, estamos indo ao SUS ser atendido. E daí eles aproveitaram e me deram várias vacinas e eu não neguei. E eu realmente fiquei muito mal. Eu fiquei com dor no braço uns 3 dias. Antirrábica. Ai. Pra poder gravar com o Kleber, eu tive que tomar Pra todas as vacinas, carrapato. Enfim, você pode, antes de tudo, seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Você pode também avaliar a gente aí nesse tocador de streaming que você está nos ouvindo. Aproveita e dê essa notinha, a gente só aceita 5 estrelas, se for dar menos, não dê. Se o seu tocador de streaming tiver espaço para deixar um comentário, deixe um elogio também. Não queremos críticas. A gente aceita críticas, mas não aceita calada. Então, tudo é por isso. Mas se você quer mais, quer ir além, quer bater um papo direto com a gente lá no Telegram, é só você apoiar a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. A partir de R$5, você já consegue participar do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. Você assiste as gravações ao vivo e ainda recebe muitos conteúdos com bastante antecedência. Hoje estamos com a sala cheia aqui, não é mesmo? Estamos. Quando o assunto é polêmico, sempre vem aqui, ó. Sempre São vem todos os fãs do Cassinão. Tem aqui, ó, o Gustavo Reis Louro, o Sander Antônio, a Beatruzes, a Tony Malman, o Jefferson Kozenieski, o Eduardo Távora, o Franz Ferdinando, diretamente de Glasgow, o Gabriel Cordeiro, o Fabrício Neri e o Gabriel Benevides, que assim como eu, confundia o Washington Oliveto com o Nelson Mota. Ai, além disso, você pode aproveitar e aí no seu Spotify, se você está ouvindo pelo Spotify, o Kleber sempre deixa alguma perguntinha, então você já responde, já engaja, já participa. É isto. Escândalo. Há poucas semanas, uma notícia parou o Brasil. É muito por isso que a gente está aqui. A gente sentiu a necessidade de estar perto de vocês, de bater esse papo. Para quem não sabe, eu sou o Jam. E eu sou o Ian Duarte, que também o Ramada e também… Bom, E nós somos os criadores, compositores e idealizadores do Cassino. Vocês fizeram os vocais, não fizemos? Fizemos sim. Quem que grita? Eu quero saber quem é o cantor, que a galera gosta de acessar para saber quem é o cantor do Cassino. O cantor do Cassino? Eu acho muito engraçado essa pergunta. O cantor do Cassino é você. Cara, eu que gravei ele, eu sei. E quem que gritava pare nessa música? Para! Bom, no show eu quase morria, mas aquilo era um sample, né? Não era você. Eu não lembro agora. Eu não sei, mas tinha também o Cleto Hands! Que também era um sample. Não sei, era um duende que morava no estúdio. Sim, é isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Cassino, o Cassinão, ou Fer Cassini, que agora é um DJ gospel, nunca foi a voz e tampouco um dos idealizadores do projeto Cassino, mas apenas um rosto para o projeto. A notícia, que não era uma surpresa nos bastidores da indústria, chamou atenção quando no início de agosto de 2023, Fábio Almeida, que é um dos fundadores do projeto Mr. Jam, que fez bastante sucesso ali no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, com Rebola na Bola e outros hits radiofônicos. Bastante você tá sendo generoso, hein? Mas fez, amigo, no interior. Eu lembro que essa maldição tocava. Não, essa música é muito conhecida. Porque é uma coisa que é uma
é um fato que antigamente, se você ter um hit, era um hit que tocava na Arábia Saudita. Hoje em dia, um hit dura tipo 3 semanas no TikTok e só eu e 2 doidos lembram. Agora, antigamente essas merdas tocavam tipo o ano inteiro e você decorava, você sabia até quem era a pessoa. E ele e o Ian Duarte, que também era parceiro ali dele, vieram a público anunciar que não apenas estavam de volta com o Cassino, mas para contar um segredo por trás do projeto e uma live no YouTube. Segundo o Almeida, ou simplesmente Jam, em 2020 sua empresa, a Massiva, adquiriu os direitos da marca Cassino e Max Pop e, motivados pelo carinho dos fãs, sentiu que o Cassino não havia morrido ou envelhecido e que merecia uma segunda chance. Segundo a dupla de produtores, o Fer Cassini, que era o rosto, aquele menino dos cabelos ruivos e do óculos na cara, havia sido contratado em 2005 para liderar o projeto, promover as músicas e dublar em shows e videoclipes, mas ele nunca chegou a fazer qualquer contribuição vocal durante o tempo que esteve à frente do projeto. Os vocais principais ouvidos no álbum Light of Love, que inclui sucessos intercontinentais como Can't Get Over e Stay Tonight, foram fornecidos pelo Fábio Almeida, ainda que a voz dele tenha sido mixada com a do Ian em algumas das canções. Nessa recente live que eles dois fizeram, o Fábio Almeida ainda reforça que eles não precisam do Fer no palco, pois a voz sempre foi dele, e ele ainda aproveitou para lançar aquela palhinha e cantou um trechinho de Can't Get Over. Toca aí, Nick. Por que vocês não contratam de novo o cantor que canta a música original? Porque eu sou o cantor que canta a música original, cara. Mas esse cara aqui… Eu tô aqui. Quem você está achando que é? Can't get over you. Tell me you are. Esse cara, Só cara. que, na verdade, é o seguinte. Quando a gente grava essas músicas… E como explicou o Jam, no início dos anos 2000 ele foi convidado a produzir algumas canções para as trilhas sonoras de novelas da Rede Globo, utilizando o pseudônimo de identidades pensadas especialmente para essas trilhas. Então, estamos quase fechando uma trilha aqui, ó, precisamos de alguém que coloque umas 2 ou 3 músicas aqui no fechamento. Chamaram ele para fazer essa produção. A gente precisa de um orodense aqui nessa novela, mas só tem uma coxinha e um fandango. Vocês querem? Tá faltando aquele techno pra Vera Fischer falando pro DJ, toca um techno aí. Então Toca era eles que técnico, assim, hein? Tipo, aqui no caso dessas novelas do início dos anos 2000, a Globo tinha um dinheiro absurdo, né? E aí, Sim. tipo, a novela da Glória Pérez era tipo, sei lá, 150 núcleos. E cada núcleo tinha o seu gênero musical. Aí também você não ia gastar todo o dinheiro que você já gastou pra fazer o cenário, o elenco. Você ainda ia ter que contratar uma música, comprar uma música internacional. Era muito mais barato você pedir ali. Pelo menos você tinha um mix de faixas pra tocar na boate. Exato. A questão é que, ao emplacar o sucesso Can't Get Over na novela América da Rede Globo, que se transformou numa das músicas mais tocadas do Brasil naquele ano, os convites para se apresentar em programas de auditório da TV aberta, incluindo aquele do Gilberto Barros nas tardes de sábado da Band, não paravam. Logo, eles criaram essa persona do Cassino com o Fer como um rosto publicitário. A canção também figurou na famosa coletânea Summer Electro Hits, em que comentamos na edição de número 137 do nosso podcast, o eterno verão do Summer Electro Hits. Uma das nossas maiores audiências até hoje aqui. E apesar desse enorme sucesso, entre 2007 e 2008, o Cassino passou por algumas mudanças. O Fer se desligou do projeto e logo depois veio um vocalista para o grupo, que é o Bo Anders, que realmente fez os vocais durante o tempo que ficou lá. Ele saiu do projeto em 2009 após os produtores decidirem encerrar temporariamente as atividades do Cassino. Por fim, em 2021, após ver um post no Instagram do cantor Justin Bieber, o Fer Cassini anunciou a sua conversão ao cristianismo e a sua saída definitiva do grupo, focando, meus amigos, sua carreira solo como um DJ gospel. Meus amigos, como é que foi o choque dessa notícia reveladora, bombástica, desse que talvez seja o maior ato da música pop brasileira desde a formação da Tropicália? Eu fiquei muito chocado que o moço responsável pela voz do Cassino, nessa palhinha que a gente ouviu aqui anteriormente,
fica muito claro que é realmente a voz dele. É que ele. Não tinha tanto tratamento. Eu achava que a música tinha, tipo, muito tratamento em cima da voz. E aí ele canta ali, tipo, você fica… Nossa, ele faz ao vivo, gente. Quem sabe faz ao vivo. Sem essa precisar fera, de bicho. autotune, entendeu? Eu fiquei encantado. Não, mas a cereja dessa história pra mim é se converter após ver um vídeo do Justin Do Bieber. Justin Meu Deus. Bieber, eu fiquei em choque. Que horror. Trevas. Trevas não, luz de Deus. Nossa senhora, cara. No caso dele. O que eu acho mais curioso é que o Cassino voltou a fazer sucesso ali no meio da pandemia, que como a gente gravou recentemente falando sobre essa onda nostálgica, lá em 2020 as músicas do Cassino finalmente entraram nas plataformas de streaming. Naquela época o Fer Cassini atualizou as fotos dele e tudo mais, isso foi em 2020, né? Então Ele tá com pouco cabelo. reforçando até, retocou a raiz ali, dando a entender que, tipo, o Cassino estava de volta e que ele era o Cassino, né? Até eles estavam usando, a dupla já estava usando algumas capas sem a imagem dele, mas ainda não se tinha essa noção. Eu fui realmente pego muito de surpresa, eu acho que o fato deles terem vindo a público gravar um vídeo e falar, olha, não tem ele aqui, é só nós dois mesmo, eu acho que é um sintoma de que ninguém sabia disso, né? Uma coisa, de fato, uma notícia. Porque é que a gente vai falar aqui hoje de alguns casos específicos onde existia uma falcatrua, que era tipo, as pessoas fingiam que elas cantavam. Nesse caso, eles eram os produtores, eles tinham um rosto pra banda. O cara fazia parte da banda, mas a produção era parte deles. Eles precisavam desse rosto. E aí Mas a pro gente público criou… não transparecia isso, porque pro público ele cantava. É que dava essa sensação. E daí as pessoas criaram um apego Eu emocional acreditei, com ele. Renan. Eu tinha a Summer Electro Hits. Eu acho que é a mesma história da falcatrua gringa de tipo, o rostinho ali é quem canta, mas no fim não era. E pra mim isso é um crime tão brutal porque rouba os sentimentos das pessoas. Mexe com o emocional do brasileiro que acredita, que torce pelo seu ídolo aqui no Brasil. Meu Deus. Eu não me compadeço tanto. O Cassino não era a minha paixão. A minha paixão é o Sect do Gui Borato, dos irmãos Borato com a Patrícia Coelho. E a Patrícia Coelho canta, então tudo bem. Eu não vou ser enganado pela Patrícia Coelho. Ela já cantou ao vivo na Casa dos Artistas, eu sei que é ela. Será que rolou treta pra ele ter saído? Porque assim, pelo tom a live deles lá, acho que a live tem uns 7 minutos, fica uma coisa meio assim, a gente não precisa dele, assim, porque sempre fomos nós, sabe? E não precisam mesmo. Exatamente. Ele explica na live, inclusive, que esse moço que é o rosto do Cassino, ele era tipo do fã-clube do Mr. Jenner. Ele era verdade. tipo o líder do fã-clube. Sério? Sim. Então, gente… Nossa, cada vez eu tô mais chocado com essa história. Mais em choque. Nossa, e ele levou… A relação devia ser meio tipo, complicada. Mas no final das contas, ele era tipo… um performer ali, né? Ele fazia a performance ali do techno dele, que era só dançar. É só mas dançar. A produção toda era deles, então Mas o daí não resultado final é saiu. todo deles. Mas ele não saiu na época que ele tava com depressão? Saiu porque ele ficou Então, traumatizado. porque ele ficou por causa do traumatizado com o Gilberto meme. Barros. Porque as pessoas Cassinão. paravam ele na rua e gritavam: "Ê, Cassinão!" Cassinão. Então, coitado, o cara ainda levou essa, né? Tipo, ficou com depressão, não era ele segurou cantando. isso, essa informação, sabe? Ele Né? podia ter se libertado, falar, tipo, nem sou eu. Ele podia ter falado. Mas daí acho que feito ele ia uma ser mais entrevista e a odiado voz ainda. dele ia ser completamente diferente, sei lá, ele poderia falar assim: "Oi, gente, tudo bem? Eu não sou eu, Cassino." A voz dele ia ser entendeu? Não tinha uma coisa que ele se vendia como um cara gringo cantando? Não tinha um rolê Então, assim? não é. Aí, não é. Ah, não, Deixa, isso eu é a vou galera que defender achava, aqui. não era isso? Na verdade, o Gilberto Barros, quando ele foi cantar no tá. programa, Ele não o leu a Gilberto pauta. Barros achou que ele era Tinha um pauta no programa do É, Gilberto só Barros é. agora, Isadora. Não leu a porque ele pauta, não cantava leu a em pauta. inglês e tudo, então ele faz toda aquela encenação, ele fala, "Ê, Cassinão", porque ele achou que era um cara internacional vindo ali se apresentar e tal, mas ele nunca se mostrou como um artista gringo, ele, quanto performer, ele sempre foi como brasileiro mesmo, foi o Gilberto Barros que criou essa fic. Com performance ele sempre foi calado, né? Ele só dublava ali mesmo e é isso. Vocês, pergunta sério, vocês cederiam a isso? Renan Guerra, você agora tá desempregado. Se alguém te chamasse, Renan, você quer ser o rosto do nosso projeto só pra fazer performance?
Eu ia dizer, essencialmente, falando, ninguém ia querer que eu fosse o rosto, porque eu não sou tão bonito com isso. Mas daí eu lembrei que o Cassino não é bonito. Porque todos os casos que a gente vai falar aqui hoje mais pra frente, acontece de eles chamarem pessoas mais bonitas do que o cantor original. Só que no caso deles é tipo assim, gente, se fosse uma pessoa muito legal, muito cool, muito moderna. Mas era tipo assim, o Cassino não tinha essa imagem pra gente. Eu não sei o que eles pensaram. O Cassino pode ser esse rosto que a gente precisa. Que rosto é esse, sabe? Não sei. Mas eu acho que se eu fosse chamada, eu iria sim, gente. Uns bons lookinhos. E pra fazer turnê, eu faria essa performance, sim. Pensa você performando com o Serginho Orgasti, lá… Eu já faço isso de graça no Zig. Qual o problema fazer? Perfeito, gente. E olha, fraude ou não, cassino ou cassinos, o fato é que a história da música brasileira e no resto do mundo está repleta de casos emblemáticos onde rostos bonitos e outros nem tanto levam o crédito sobre canções que não são deles, e é sobre isso que a gente vai relembrar hoje, alguns casos emblemáticos envolvendo a história da música. E eu acho que a gente pode começar aqui pelo que talvez seja o mais clássico e o mais representativo de todos, porque isso foi uma falcatrua tão grande, que envolveu, tipo, diferentes setores da indústria da música. Em 1987, o produtor alemão Frank Farian descobriu o francês Fab Morvan e o alemão Rob Pilatus, dois jovens negros que dançavam com uma cantora da época chamada Sabrina. Aos olhos do Farian, aquela dupla exótica tinha tudo para triunfar. Talento para dança, desenvoltura e principalmente sex appeal. Como eles não sabiam cantar, o produtor contratou 2 vocalistas e um punhado de músicos. Eles gravariam os discos enquanto o Fab e o Rob moviam as bocas e o esqueleto nas apresentações ao vivo. O resultado, eles venderam milhões de discos e receberam um Grammy em 1990 na categoria de melhor artista estreante, sob o título de Milli Vanilli. Porém, a decepção chegou ainda em 1990, quando um tal de Charles Shaw confessou em um jornal que era ele quem cantava nos discos do Milli Vanilli e que eles dois eram apenas impostores. E aí eles, desesperados, pediram pro Frank Farian que acobertasse essa treta toda e mantivesse essa discussão falando que não, eles eram as vozes originais. Só que, com medo desse vexame aumentar, o produtor optou por reconhecer a verdade publicamente. E aí, pouco tempo depois, a dupla não apenas perdeu o Grammy, como foi expulsa do selo da própria gravadora e foram banidos ali do Grammy também, não puderam mais se envolver em nada em relação a disso. E depois do escândalo, os Milli gravaram um disco com suas vozes verdadeiras, mas ninguém mais acreditava neles. E assim, o impacto disso foi tão grande que o Rob, que é um dos integrantes, acabou morto por overdose em 1998. Então, assim, é uma história bizarríssima que afeta a vida de muita gente e afeta, tipo, a ponto de culminar na morte de uma dessas pessoas, né? Complicado esse. Eu acho que esse é o caso mais emblemático que a gente tem de fraude no mundo da música, porque ele teve uma proporção gigantesca, né? Porque eles fizeram sucesso de uma forma muito rápida e muito mundial, assim. Eles Girl, you know it's true. Eles ganharam um Grammy, né? Tipo, porra, isso é belíssimos. gigante. Só um PS, belíssimos. Eles eram belíssimos, os clipes eram ótimos. Era toda uma estética maravilhosa, era tudo muito bem construído. Ai, tudo. Era tipo assim, se eles fossem reais, hoje em dia a gente estaria tipo redescobrindo eles e fazendo assim… eles em todos os festivais importantes, fazendo reunião de disco clássico. Seria isso, que era um momento único, assim. E aí, quando você descobre que é tudo uma mentira, é uma história muito bizarra, porque envolvia muita gente. Não era tipo uma pessoa cantando por trás, eram várias pessoas. É um time de músicos que tinha seu trabalho, tipo… ignorado, deixado pra trás, enquanto eles recebiam esses louros, essas coisas. E eu acho que é um caso bastante simbólico pelas proporções que ele toma, né? Eu acho que também sei lá, coisas de final dos anos 80, para as pessoas acharem que isso ia colar durante muito tempo. E sabe o que é mais louco? É que isso virou uma coisa tão emblemática que até hoje as pessoas, toda vez que alguém vê alguém fazendo lip sync, dublando em apresentação ao vivo, já fala, ó lá, fazendo o Milli Vanilli, sabe? Virou meio que um termo, assim, fazer o Milli Vanilli, ó, fazendo de conta que é o Milli Vanilli, sabe? Fazer o Milli Vanilli. É muito louco.
Não, eu queria dizer no sentido de que eles faziam uma música pop mais pro R&B. Muitos exemplos que a gente vai usar aqui tá relacionados à música eletrônica. E que acontece que às vezes as pessoas não têm essa perspectiva imagética tão grande. Às vezes nem tem show ao vivo, essas coisas todas. Então, eu acho que no caso deles, tinha essa coisa deles serem grandes figuras pop no momento que a gente, sei lá, tinha a Janet Jackson como uma coisa gigantesca, uma estrutura pop que era outra. E aí eles mentirem na cara dura da voz mesmo, né? Sim, eu acho que é muito assustador, assim. E aí tinha um rolê que, tipo, esses artistas, tipo Janet Jackson, Michael Jackson da vida, eram, tipo, artistas completos. Eles cantavam, dançavam, faziam barba, cabelo, bigode. Tipo, tava tudo ali. Mas, tipo, eles não. Eles, tipo, eles só tinham a parte dos looks, né? A estética e não cantavam nada. E aí, como ficou… a dança, que eles dançavam pra caralho. E aí, como ficou… Deu pra ver, né? Quando eles lançaram um disco solo deles lá. O solo não, né? A dupla, mas… Enfim. O real. Mas eu tenho uma pergunta, se isso… Então pergunta, eu quero ouvir sua pergunta. Invalida a música que eles fizeram? Tipo, invalida o disco como uma obra de arte? Eu não tenho resposta, porque eu ouvi o disco pra fazer essa pauta e é realmente muito bom. Qual, eu continuo amigo? achando o disco do Milli Vanilli, Vanilli. O original lá, o que ganhou o Grammy. Mas eu não sei, eu realmente tenho… Eu acho que ela permanece pelo valor nostálgico, mas sabendo tudo que rolou em cima, eu não sei… Eu não vejo, por exemplo, em listas de melhores discos da época, sabe? É uma coisa que a galera… meio que deixou de lado, apagou, né? deixou de lado, sabe? É um Tipo, disco muito polêmico. bom enquanto produção, só que você não consegue… Eu não consigo, pelo menos, me conectar com aquilo, porque existe uma mentira. Tipo, as pessoas… Existem os artistas que estavam ali atrás, só que, tipo, a gente não sabe quem são eles, a gente não sabe quanto eles receberam por isso, como foi esse processo. E você não se sente confortável com essa relação com a música. Querendo ou não, a música tá relacionada a algum tipo de conexão que você tem com esses artistas, que é o próprio caso da Janet Jackson. A gente citou ela aqui por ela ser meio que contemporânea deles. No sentido de que as coisas da Janet Jackson, por mais que elas sejam produções gigantescas que envolvem um grupo imenso de artistas, cada trabalho dela tem coisas muito íntimas ali dela e que são sinceras e que são verdadeiras. E você se conecta com essas questões. E aí o disco pode ser super bem produzido, mas se eu não me conecto com aquela história, se eu não vejo verdade naquilo ali, acho que é difícil a gente se aproximar daquela obra, né? Mas e você, Nick? O que você acha? Eu não sei, eu tenho zero resposta sobre isso. Eu só quero questionar mesmo. É que, sei lá, se a gente for pensar num rolê de pintura renascentista, sei lá, tipo, existia uma guilda fazendo, não era só, tipo, o Michelangelo, sei lá. Existia um monte de aprendiz dele fazendo esse rolê também. Mas quem assina no final da pintora? Que no final das contas assina, é só ele. Tipo, a gente pensa que foi só Sim, mas daí ele é que nem a Beyoncé trabalhando com 500 pessoas. É que nem Maurício de Souza, coletivo, né? E você tá dando o crédito pra aquelas pessoas e é uma obra coletiva. A Turma da Mônica, Maurício de Souza. Maurício de Souza tá aí há 60 anos, só assinando os gibizinhos ali no primeiro quadro. Das outras histórias que partem dos trabalhos dele. É uma obra coletiva, é outra coisa. Só que aqui a gente tá falando de falcatrune. Na mesma época do Milli Vanilli, os produtores norte-americanos Robert Clivillé e David Cole formaram um grupo de dança pop, o CNC Music Factory, e depois de criar algumas bases, eles contrataram o rapper Freedom Williams e a vocalista Martha Wash, conhecidíssima pelo sucesso It's Raining Man, para colocar as vozes em músicas como Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. O sucesso foi imediato, com 5 discos de platina. Mas a moça que aparecia nas capas dos discos e nos vídeos não era Walsh, mas Elma Davis, uma modelo belíssima de 19 anos, que anos depois lavaria as mãos em uma entrevista Rolling Stone. Ela abre aspas, ela respondeu: "Eu era inocente e jovem. Lembro de ter dito aos que estavam gravando o videoclipe que não era eu cantando tudo aquilo, mas o pessoal da gravadora me mandou ficar quieta.
Em 11 de dezembro de 1991, a Walsh entrou com uma ação no Tribunal Superior de Los Angeles contra o Robert e o David, que eram produtores do CNC Music Factory, acusando os produtores e a sua gravadora, Sony Music Entertainment, de fraude, embalagem enganosa e apropriação cultural. O caso acabou sendo resolvido somente em 1994 e, como resultado do acordo, a Sony fez um pedido sem precedentes à MTV para adicionar um aviso de isenção de responsabilidade que creditava a Walsh pelos vocais de Zelma Davis. Então, assim, além desse ressarcimento de receber os merecidos royalties por ter cantado na música, de ser oficialmente creditada como autora das vozes, então surge esse nome dela ali meio que figurando nesses videoclipes da MTV. Eu acho que esse aqui é um caso que inaugura uma sequência de outros que a gente vai comentar daqui pra frente, que são pessoas não atraentes comercialmente falando e esteticamente apelativas para o público jovem, por serem obesas, por serem um pouco mais velhas, por não terem o porte físico que as gravadoras buscavam na época, mas principalmente por serem artistas negros talentosíssimos e que eram mascarados e substituídos por outros falsos talentos. Quero saber de vocês, o que vocês acham desse caso aqui polêmico? A Martha Wash é uma figura muito simbólica nessa história toda, porque ela talvez seja a pessoa que mais sofreu com isso, de ser um processo violento mesmo, de apagamento, assim. Sim. De que ela recebe um valor irrisório por essas gravações, em comparação ao dinheiro que eles vão faturar. Ela não consegue fazer os shows ou ganhar dinheiro posteriormente a isso, porque as pessoas não consideram que ela é aquela cantora, porque elas estão comprando o disco, elas estão vendo o vídeo na MTV, não é ela, é uma modelo. E a gente sabe o quanto isso se repete de forma circunstancial dentro do universo da música eletrônica nos anos 90. E aí é tão bizarro que depois essas artistas que muitas vezes eram deixadas de lado por serem negras e gordas e todas essas coisas, elas acabam, por exemplo, sendo redescobertas por alguns outros produtores já nos anos 2000. E aí, de novo, entra num ambiente que é tipo assim, problemático de novo pra elas e é tipo meio exploratório. Tanto que naquele filme da Mia Hansen-Løve, o Eden, que eu já indiquei aqui, que fala sobre a história do French House e do Daft Punk, ela fala um pouco disso, como vários desses meninos ficavam indo atrás dessas mulheres negras, tipo, dos Estados Unidos, querendo que elas gravassem as coisas, e eles pagavam, tipo, um valor de nada pra elas, e depois, tipo, o nome delas nem aparecia no negócio também, de novo, sabe? Então era um círculo de coisas que vão se repetindo, e aí quem sempre leva a porrada são essas cantoras negras que ficam à margem, porque as bonitas ficam inventando coisa aí, né? Me lembra um pouco daquela história de um doc, eu não lembro onde que tá exatamente. Eu sei qual que você tá falando, que é aquele dos vocals. vocalistas, backing vocals de grandes artistas, né? De David Bowie, tava um passo de chegar ao estrelato, assim, mas nunca chegaram porque basicamente mulheres, grande parte negras e tal. Mas é isso, né? Tipo, sei lá, um Great King in the Sky, que é basicamente uma música foda do Pink Floyd. Tipo, é basicamente só o vocal de uma mulher, que a gente não, tipo, a gente sabe quem é, mas sabe, tipo, ninguém liga pra ela. Tipo, É que eu acho que aqui é muito pior, porque é tipo um uso quase como uma ferramenta, sabe? Você só vai vir aqui, vai cantar, vou fazer um mega hit e você vai ganhar só por ter emprestado essa voz de início, sabe? Não tem um retroativo desse dinheiro, né? O pior desse caso específico da Martha Wash é que ela nem é só uma voz, né? No caso de… Como é o nome dessa faixa? Everybody Dance Now. Isso. Essa faixa, ela não só é uma voz, ela ajudou na composição da faixa. Sim. E tipo assim, a música é dela. Tipo, os caras… Essa mania de dizer, tipo… Que, sei lá, é uma questão que foi muito complexa nesse momento em que a música eletrônica começou a ficar maior, assim, nos anos 90. É de que eles ficavam, mas a gente produziu, a gente fez essas coisas, essa música é nossa. Como se o trabalho de colocar a voz de determinado jeito não fosse também uma parte da criação toda daquela faixa. A interpretação, né, que ela dá, né? Sim. E aí, nesse caso da Martha Wash, não é como se ela fosse, tipo, uma novata que surgiu ali agora, sabe? Talvez se ela fosse uma novata, ela nem teria o peito que ela teve de dizer, tipo assim, não, vamos enfrentar esses caras. E ela tem uns peitão, já viu? Ela tem uns peitaços, assim.
Ela é incrível, ela é maravilhosa, assim. É tipo surreal as coisas que ela tem que passar, porque aí a gente vai falar do próximo caso, né? Black Box. Porque a questão Ai, é que tristeza. com o CNC Music Factory, não foi a primeira vez que a Walsh serviu de base para o trabalho de enorme sucesso. No verão de 1989, um grupo italiano de house music chamado Black Box, do qual eu já recomendei aqui, do qual eu sou completamente apaixonado, porque é um baita discão. Right on time. Eles recrutaram a Walsh inicialmente como cantora de sessões para demonstrar as próximas canções. Então ela foi ali chamada para fazer as demos do que seria posteriormente as faixas oficiais. A Walsh fez uma demonstração de um total de 6 músicas para o grupo, e apesar de ter sido recrutada estritamente para fazer essas demos, o Black Box falou assim, não é que isso aqui tá bom demais, acho que a gente pode manter. Então eles mantiveram os vocais da Walsh nas canções que foram lançadas como parte do álbum Dreamland em 1990. E aí em dezembro de 1989, o Black Box lançou o single I Don't Know Anybody Else, que já na época se transformou em um enorme sucesso. A música, que apresenta os vocais de Walsh, se tornou um sucesso internacional, alcançou o pico nas 10 primeiras posições de muitos países. O grupo seguiu com o lançamento de outro single maravilhosíssimo, que é Everybody, Everybody, também apresentado por Walsh, que se tornou outro sucesso internacional. Apesar das contribuições da Walsh para as canções, o Black Box nunca deu os créditos a ela por seus vocais. Em vez disso, usou uma modelo francesa, a Catherine Quinault, para dublar os vocais da Walsh durante os videoclipes e apresentações de TV. Walsh inicialmente tomou conhecimento do escândalo e processou a RCA Records e o Black Box por apropriação comercial no setembro de 1990. A RCA resolveu o caso fora do tribunal em dezembro de 1990, concordando em pagar uma quantia substancial. A empresa também assinou com ela um contrato de gravação de 8 álbuns e financiou sua turnê nacional. Além disso, muitos dos lançamentos do Black Box que continham os vocais de Walsh foram relançados com os créditos de capa. Eles continuaram lançando ainda outros trabalhos que também fizeram sucesso, mas já com vozes de outros artistas. E aí, meus amigos, esse aqui é um que... Eu acho que voltando para a pergunta que o Nick fez sobre o Billy Vanilli, eu acho que aqui tem uma ressignificação e tem uma valorização em cima do trabalho, porque como ela foi creditada, eu acho que dá pra gente ouvir sem sentir aquele peso de pura fraude, sabe? Mas ainda sem assim, antes dar o golpinho, pesado, né? Mas eu tava vendo que até Right On Time, que é a música que eu mais gosto do Black Box, eles usaram sample que não... Então, que é da Lolita Holloway, que é de uma música chamada Love Sensation. Eu não sabia de nada disso. E não foi licenciado, tipo, eles não pediram pra usar. Amiga, e daí depois rolou o processo. Bagunça, né? Tipo... Então, mas assim, Black Box também caralho, né? Assim. É que eu acho que o da Martha Wash com eles é o pior, porque, tipo assim, você pegar um sample de uma música que existe sem pedir autorização, gente, peguei o sample, tava aqui, eu disse que ia devolver. Do vocal, mas do vocal. Depois tipo, a gente se acerta. Mas do vocal, sabe assim? Tipo, ou seja, nunca é de verdade. Então, mas é que no caso da Martha Wash, ela gravou como que existe, isso é uma coisa comum na indústria da música, as pessoas vão lá e gravam as coisas. Tanto que é o caso de que a Robin aparece de voz de fundo em algumas músicas da Britney Spears, porque eles precisavam ali de alguém que cantasse pra dar Eu diria que não é voz de fundo, não. Eu diria que é voz de Não, mas é que precisava pra ajudar ali. Mas todo mundo sabe disso, entendeu? Só que nesse caso, a Martha gravou assim, tipo aqui a voz de fundo pra conduzir pra alguma safada que vai cantar aqui em cima. Mas eu não vou ser a cantora principal. E eu vou receber o valor específico pra esse serviço que eu tô aplicando aqui. É tipo eu chamar vocês, Adora, pra você montar uma sugestão de um line-up pra um festival internacional. E aí você monta seu festival, pensa ali, faz a curadoria. E aí fala assim, é só um teste, tá? Só pra ver se vai ter aprovação do público. Daí na semana seguinte eles anunciam que vai ser essa mesma escalação que você montou. E dizem que foi outra pessoa que fez. Exato. E é muito bizarro, é muito… Não necessariamente bizarro, né? Porque não é bizarro, é bem óbvio, na verdade. É a diferença que é o caso da Martha Wash trabalhando com esses homens. E a diferença de que ela começou a carreira dela junto com o Sylvester, que é um nome fundamental. Maravilhoso. Sim, maravilhoso. Da música. E ela conta em várias entrevistas que o Sylvester foi uma pessoa muito fundamental pro sucesso inicial dela. Que ela e a outra mulher, esqueci o nome, que elas formavam a dupla do It's Raining Man.
elas trabalhavam com ele e por mais que elas fizessem back vocals e elas ajudassem ele naquelas coisas que ele idealizava, ele trabalhava muito com elas para que elas tivessem as suas próprias criações e produzissem do seu jeito. Então acho que isso é muito simbólico, né? Da diferença que determinados tipos de pessoas têm com outras pessoas. É só olhar quem elas são e de onde elas vêm, né? Porque a gente tá falando aqui várias vezes, se repetindo, de uns homens brancos que vêm da Europa, chegam ali e dizem: ai, gente, peguei aqui uma cantora negra aqui, vou gravar com ela, foda-se, eu não vou ajudar e vou desvalorizar o trabalho dela. A gente sabe o nome disso e a gente sabe por que se repete tanto. Comentário do Keiones aqui, ele falou: amo Black Box. Quando tocou na última temporada de Masters of None, eu dei um grito, ela cantando para as galinhas, kkkk. E o Franz Ferdinando falou: invalida elas como intérprete, né, já que não cantaram nada. Aí ele tava falando do Milli Vanilli. Um outro caso aí nesse mesmo universo que a gente falou de Eurodance e os branquinhos da Europa descobrindo a música eletrônica negra, é o caso do Technotronic, em que o grupo belga, idealizado pelo produtor Joe Bogart, pseudônimo de Thomas de Quincy. Quando eles lançaram o primeiro disco de house music, o Pump Up the Jam, de 1989, a garota que aparecia na capa e no vídeo era a modelo Feli Killing, mas quem cantava era Manuela Camossi, ou a Kid K. E é curioso porque se vocês jogarem o nome da vocalista do Technotronic a oficial, vocês vão ver que ela, nessa fase, no final dos anos 80, ela se vestia mais tomboy, assim. Tipo, ela usava umas roupas mais soltas, o que é muito usual É muito usual em caso de mulheres que às vezes cresceram no ambiente do hip hop, dessas coisas, e elas precisavam se impor. Era muito comum que elas usassem roupas tipo, mais Latifa, ditas como… assim. Roupas ditas mais masculinas. Então é isso que ela… Você vê nas fotos, era muito isso que eles não queriam, que essa fosse a imagem dela na capa. Tanto que eles colocam… Você acredita que roupa tem gênero e que meninos devem vestir azul e meninas rosa? Foi realmente isso que eu falei. Obviamente tem aqui um caso que eles queriam uma mulher que eles pudessem muito mais sexualizar e colocar ela seminua no clipe. Que é um caso, tipo, uma perspectiva da indústria, considerando que no final nos anos 80 inteiros, a TV era basicamente só mulheres de seminuas. A própria MTV, os clipes da MTV nos anos 80, metade eram uma mulher pelada. Em 2009, aí voltando à história do Technotronic, em 2009, coincidindo com o 20º aniversário do disco, o MC Eric, que era o outro membro da dupla, explicava a fraude no El País. Kid K assinou um contrato ilegal porque era menor de idade. Quando todo mundo se deu conta, era tarde, porque a canção já era um sucesso nos clubes. Assim, encontraram essa garota que parecia africana e tinha uma imagem muito forte. A empresa escolheu sem que soubéssemos. Eu não acredito nessa história. Aí eles, no disco seguinte, eles já colocam a Kid K como a vocalista oficial, porque na capa do single do Pump Up the Jam tá escrito Technotronic featuring Feli. E nos discos posteriores aí vai aparecer o nome da Kid K. Porque, tipo, na prática a gente se relacionou o negócio sendo menor de idade, você faz um outro negócio e ela aparece, porque artista mirim existe há montes. E obviamente não era por isso que eles não queriam a cara dela ali, né? Era obviamente porque eles queriam uma outra imagem, que era uma imagem que a gente viu aqui por essas diferentes histórias que se repetiram de forma constante nos anos 90 nesse universo de Eurodance. Inclusive aqui que a gente fala aqui do Brasil da Corona, né? Que a gente sempre cita. Total. Ela não é a cantora. E ela canta muito bem. Ela canta bem, mas ela não é a cantora. Ela canta bem, mas ela não é a cantora daquela música, na versão oficial que a gente conhece. Ela só passou a cantar a música mesmo muitos anos depois. This is the rhythm of the night. Gente, Sou eu, na verdade, na Canta. versão original. Gente, se vocês procurarem Olha todas só. as coisas dos anos 90 de Eurodance, Que vocês vão ver que tem que rever todos os contratos. É praticamente a família da Larissa Manoela. Tem que rever todos os É isso, tem que ler tudo. Tá Nossa, bom. a gente tá muito refarsas hoje, né? Meu Deus. Tristeza. Mas já que estamos falando de golpe, não são só mulheres negras que são vítimas, tem crianças envolvidas. Larissa Olha nessa só. história. Larissa Manoela. Não é pra rir, que é sério, Larissa Manoela. Free Lari. Fraude, crime ou negligência parental, vocês decidem, mas casos de crianças cantores existem aos montes, mas nenhum tão precoce, tão fugaz quanto o do francês Jordi.
Seu primeiro êxito com apenas 4 anos foi Dudu et Très Bébé, de 1992, onde, sobre uma base de dance music, o menino balbuciava uma letra sobre as questões de ser uma criança, de ser um jovem, de ser uma criança pequena. Os responsáveis pelas músicas eram seus próprios pais, o produtor Claude Lamonier e a compositora Patrice Clerguet, que enriqueceram graças à simpatia e o talento do filho. Com seu primeiro disco, o Jordi entrou no livro do Guinness como o artista mais jovem a chegar ao número 1 em todo o mundo, com 4 anos. O segundo disco manteve o êxito e uma das suas canções foi incluída no filme Olha Quem Está Falando também, de 1993, mas o terceiro álbum já foi um fracasso. Na época, o Jordi chegou até a se apresentar no programa do Faustão, onde ele fazia de tudo, um pouco menos cantar. Ele estava mais interessado em divertir-se e dançar, afinal de contas, era uma criança de 4 anos ali. Enquanto isso, os pais do Jordi dilapidaram a fortuna do seu filho e até montaram a Fazenda do Jordi, uma fracassada atração turística. O casal acabou se divorciando, o bebê voltou para a escola, só que quando ele chegou à maioridade, cadê o dinheiro? Não restava nem um centavo de todo o dinheiro que tinha ganhado quando criança e acabou tendo que fazer reality show. Ele até tem hoje uma carreira artística aí como fez música. A Fazenda da França. É verdade. É verdade, a Fazenda é a versão da Fazenda na França. Que loucura. Ele chegou a processar a... E ele tira fotos como o Renan Guerra faz nos twitters dele, ó, assim, ó, fazendo linguinha, assim, ó. Esse aí só pra quem tá no nosso grupo fechado do Telegram, vai poder ver, tem que apoiar, gente. O nosso OnlyFans do Jordi. Ele chegou nos anos 2000 já a processar a Sony. E aí a Columbia e a justiça francesa determinou que eles pagassem cerca de 820 mil euros para ele, referentes aos direitos das músicas dele na época de infância. Mas hoje em dia ele tem tipo uma coisa meio tipo uma banda indie, umas coisas assim, foi meio explorado, mas é difícil, né? Quando você é uma criança explorada na França, você tem que ir pro lado do camp, você não pode ir pro lado da subcelebridade, você tem que fazer a linha Charlotte Gainsbourg e Vanessa Paradis, você tem que fazer uma coisa estranha. Tipo, seu pai fez uma música meio pedófila pra você e te expôs na mídia inteira. O que você faz? Vou fazer um filme também assim. Tipo, você cantava Voo de Táxi e aí você foi uma grande estrela. E você faz o quê? Vou fazer filme aqui, pornô de gays. É assim, entendeu? Você tem que fazer uma coisa diferente pra você continuar sendo reconhecido. Não é Estados Unidos. Vai pela outra linha. Reality. Você tem que ir pra uma outra linha. França é diferente. Alisson. Eu acho mais curioso Alisson, de toda... Eu amo, é ícone. O que eu acho mais curioso nessa história toda é porque como ele foi de um menino loiro para um menino de cabelos escuros, isso talvez seja mais marcante pra mim nessa história toda. Eu nasci loiro também. É, amigo? É normal, crianças. Até é tipo normal você mudar a cor do cabelo e mudar a cor do olho. As minhas fotos de bebê, eu sou loirinho. Mas daí depois de um ano e tanto, ele começa a escurecer e começa a encaracolhar. E por isso que seu olho é vermelho hoje? Realmente. Vamos lá, e já que estamos falando de crianças, vamos falar sobre Michael Jackson, porque Explorado em dezembro... Também. Explorado, uma criança explorada também. Ele e a Exato. James sofreram tanto na mão daquele pai. Em dezembro de 2010, pouco mais de um ano após a morte do rei do pop, lançou-se Michael, um suposto álbum póstumo com canções inéditas. Desde o primeiro momento, o lançamento foi criticado pelos familiares, amigos e colaboradores do cantor, que consideravam falta de respeito publicar canções que não tinham sido concluídas. O que eles não sabiam é que muitas dessas canções não eram nem sequer interpretadas pelo Michael Jackson, e sim por Jason Malak, que tem um timbre de voz muito parecido com o do cantor que havia acabado de falecer. Na época. A primeira pessoa a chamar a atenção para a fraude foi a própria Paris, a filha do Michael Jackson, que em uma conversa por vídeo com vários amigos comentou que, abre aspas, meu pai não canta nenhuma das canções desse álbum, procure no YouTube por Jason Malak. É ele. A conversa foi gravada e vazou na internet, onde já circularam rumores especulando sobre essa possível fraude. Em janeiro de 2011, o próprio Malak revelou a verdade via Facebook. Crianças, acho que chegou a hora de confessar.
Eu é que cantava Breaking News, Keep Your Head Up, Monster e Stay. Eu tinha um acordo com a gravadora, mas agora a coisa vazou. Peço perdão a todos os meus fãs e a todos os fãs de Michael Jackson. Ele e aí, é um assim, branco só feio lembrando do que passado. recentemente, há poucos anos, rolou um outro disco póstumo do Michael Jackson, também com vocais que não eram do Michael Jackson, que eram vocais montados a partir de retalhos, usando inteligência artificial e tudo, assim. Então a galera gosta de brincar com a fraude envolvendo o menino Michelzinho aí. O que vocês acham desse caso? Eu tô passada com essa história. Eu também. Eu lembro disso, né? Eu nem sabia Não dessa lembro. história. Eu não vi isso aí, não. É que esse foi uma cagada tão grande que meio que a gravadora, todo mundo meio que tentou abafar depois, sabe? Assim, depois que vazou Tem e que ele dinheiro, tem veio a tudo, público. Tipo, eles tiraram de circulação, tiraram tudo, diminuíram pra tentar evitar maiores estragos. Eu lembro que Eu até teve uma fiquei- música que o Justin Timberlake participava nesse. Ah, nesse sim. disco. A música Eu acho que foi eu uma das- lembro. das Virou músicas. hit. Mas não é no outro É que- disco? não, Esse não, na verdade, é as nesse músicas Ah, não é do nesse? primeiro disco do Justin Timberlake foram originalmente compostas para o Michael Jackson. Não, mas E aquela aí- que eles são não, mas dois tem- eles lá. cantam juntos Ah, nesse tem- álbum. eles cantam Mas acho que não é junto, desse né? disco, é de outro disco. Porque eles lançaram disco póstumo, eles fizeram ali a cena. Ai, não queríamos que lançasse disco póstumo, mas depois É, mas lançaram. lançou, é. Só queria com autorização Então, da isso eu lembro. Isso eu lembro. Eu não lembro desse Eu bafafá aí. fiquei- Eu fiquei com a minha cabeça com vontade de rir, pensando na LaToya Jackson. Porque eu lembrei daquele vídeo com a Dionne Warwick, que ela tá dando uma entrevista e a repórter fala: ai, você gravou We Are The World junto com os maiores artistas pop da sua época. And LaToya Jackson. Aí a Dionne começa Meu Deus! E a LaToya Jackson. Aí a Dionne cai assim no sofá e fica rindo ao vivo. É muito bom. And LaToya Jackson. Meu Deus! Mas é porque até hoje não tem explicação, a LaToya Jackson tá lá, né? Ah, Os mas é maiores astros pop do gravadorinha, seu né? tempo e a LaToya Jackson. A única coisa que a LaToya Jackson nos deu foi a risada da RuPaul. Gente, O- aliás, onde anda, né? Um beijo, Latoya. A última vez que eu vi ela foi no RuPaul mesmo. É, sendo porque a RuPaul jurada. gosta dela, porque ela imita. Ah, faz- são miga? Elas são miga? É. Ela imita porque a voz da LaToya é muito estranha, né? Daí a RuPaul inventou que tipo, tem umas risadas, umas coisas que a Ru faz que é igual a LaToya. Nossa, que específico. No caso antes, a maioria desses casos que a gente falou aqui, tirando do Michael Jackson, eram coisas pré-internet, né? Eu acho que pré-internet era muito mais fácil mentir. E no caso do Brasil, quando a gente pensa nos anos 70, por exemplo, até os anos 80, as coisas gringas demoravam muito a chegar aqui. Inclusive até o fato de, sei lá, por exemplo, tinha coisas que nem importadas poderiam ser, então as coisas eram fabricadas no Brasil porque não podia ser importado. Todas essas coisas, esses rolês de ditadura. E uma das histórias interessantes que eles contam naquela série documental, A História Secreta do Pop Brasileiro, que tem na Amazon Prime Video, são casos de diferentes artistas que eram vendidos como artistas gringos e apareciam na TV, tipo, nos programas dominicais, nessas coisas todas, como se fossem atrações internacionais que agora chegaram ao Brasil, assim. E geralmente muitas desses artistas eram criados porque os produtores das gravadoras entravam em contato com a seção internacional. Ah, liga na Itália, liga na Espanha, liga não sei aonde, pede os CDs aí que eles lançarem, a gente vê igual. Tanto que na série do Balão Mágico, eles também contam, foi meio assim que eles inventaram o Balão Mágico. Manda todo o CD de criança que você tiver e a gente adapta as músicas aqui e a gente inventa alguma coisa. E no caso, um dos casos mais emblemáticos que eles contam nesse documentário, A História Secreta do Pop Brasileiro, é a do Gengis Khan cover, que é o Brazilian Gengis Khan, que era baseado Essa história é maravilhosa. num grupo pop alemão, Nunca o tinha ouvido falar. Gengis Khan, que foi lançado no Brasil pela RGE no início dos anos 80. A banda fez grande sucesso nas rádios e nos programas de auditórios brasileiros, principalmente entre 1984 e 1985, tendo como principal sucesso o hit Comer Comer, o quarteto liderado pelo Argentino. Calma. Não é assim, Comer. Tendo como principal sucesso o hit Comer. É o melhor para poder crescer. É essa música. Quê? Não é essa música não é. É essa música. Você leu como se fosse em inglês, Comer. Não, mas sei eles lá. cantam coisas gringas, não é essa música. Amigo. A versão brasileira é Comer. Não pode Gente, ser, eu tô meio doido. que brisa de… Não sei. Ó, Comer, Gengis Khan. Aqui, ó. Que absurdo! Ela foi lançada em 1983.
Eu achava que era gringa, porque eles têm uma que eles cantam em outra coisa. Eles têm Outra várias língua? músicas, mas essa foi o maior sucesso da época, assim. Que absurdo. E aí tem Porque na minha cabeça eu não tava conectando eles a esse. O detalhe é que essa esse música. quarteto, que era, entre aspas, brasileiro, ele era liderado por um argentino, que era o Jorge Daniel. E aí ele tinha outras pessoas ali meio que cantavam junto, mas ele propriamente também não era brasileiro, mas era vendido como se fosse um grupo alemão. E é muito maluca essa Eu tô história. passado. E eles faziam shows pra, sei lá, eles pegavam um caminhão e iam pra algum lugar e aí formava-se um público ali com, sei lá, 50 mil pessoas em volta deles, esse caminhão dessa galera, vestida com essas roupas bizarras que, tipo, árabe, cowboy, Era tudo sexy, é uma coisa bizarra, assim. Tô perdido. Nossa, eu são tô muitas incrédulo coisas. com isso aqui, caralho. É porque eu, Eu lembro também. dessa outra. Eu lembro nem dessa sabia. outra música, a música do Marco Polo. Era essa que eu lembrava. Eu não tinha ligado que Ah, Comer sim, era também. a música deles com coisa. Enfim, nesse documentário é muito interessante. O moço aparece, eles explicam um pouco dessas roupas. É uma confusão. Mas também existem vários outros casos de artistas brasileiros que eram vendidos como estrangeiros. E aí tem vários nomes como Maurice Albert, Mark Davis, Terry Winter, Don McLean, Paul Denver, Christian. E um desses que tá aqui nessa lista, o Mark Davis, é ninguém mais, ninguém menos que o Fábio Júnior. Verdade. Ele tem um hit. Eles pegavam essa galera pra cantar inglês, fazer de conta que era um artista internacional. só Gente, que, tipo, quanta coisa. era tudo aqui. É bem maluco. Isso tá tanto nessa série quanto no livro do Barcinski, o Pavões Misteriosos. Boa. Fechamos, meus amigos? Fechamos. E você que está ouvindo este programa, o que você acha sobre essas fraudes todas? Descobriu alguma coisa ouvindo esse podcast? Conta pra gente lá no nosso Instagram ou no Spotify, na caixinha de perguntas que a gente deixa aqui, que a gente lê nas próximas edições. Sentiu falta de alguma fraude? Conta pra gente que a gente lê também. Quem sabe não rende um programa 2. Deixamos aqui alguns casos a salvo aqui, vai que rende mais num futuro próximo. Larissa Manoela tá aí, quem sabe num futuro não volta aqui pra mais alguma coisa. Será que ela vai ter que lançar o Larry Versions? Eu quero. As versions, a Lari Versions, exatamente. Vem aí a Eras Tour dela. Deus do Ela céu. tem discos pra regravar. Fazer o quê? Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Chegamos no nosso segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Isadora, que bloco é esse? Ah, Nick Silva. Nesse bloco a gente traz as novidades, coisas que a gente não para de ouvir. Eu arrisco a dizer que temos disco da semana, não? No Name? É. Ah, tentamos. A gente ouviu uma vez ainda, não tenho muitos comentários. Não eu bateu, tenho. não me emocionou de primeira, não. Mas eu achei um Problema sim. belíssimo álbum, Briga com ela. entendeu? Mas não me despertou ainda a fúria, né? O amor. Mas vamos lá, No Name com Sundial, é o primeiro álbum de estúdio dela desde o Room 25 de 2018. Disco curtinho ali, são 12 faixas, onde ela reforça essa questão anticapitalista. O disco todo é uma Ela tá reflexão com a língua de sobre... chicote, né? Tá com a língua de chicote, chicoteou Rihanna, chicoteou Beyoncé, chicoteou Kendrick Jay-Z. Lamar, eu falei, Kendrick, quem é a ela xerecuda? mesma. Quem é você tudo que vem e coloca o PDF na mesa? O disco todo é uma reflexão sobre o que é fazer arte dentro de uma sociedade capitalista, é um disco lançado de forma independente. O disco quase não saiu e por motivos óbvios. Uma das canções, e que pra mim ali é uma cagada bonita da dona No Name, que é Balloons, que é uma parceria com o Jay Electronica, que é um rapper altamente polêmico Ai, e que chato tem do caralho. adotado um Pena que discurso eu gosto. tanto antissemita quanto é repleto de questões marcadas pela teoria da conspiração. Ele Babaca. é filiado ao Nation of Islam, que é um grupo, um movimento negro com foco no islamismo ali, que foi criado pelo Wallace Fard Muhammad, que é um antissemita declarado. Ele tem Gente! textos elogiando Hitler há um tempo atrás. Meu assim. Deus! É uma questão mega complexa. Ele, dentro do verso, ele adota um discurso bem antissemita também, que foi o motivo das críticas aí. E a No Name veio a público não apenas para defender ele, mas depois ela
apagou os tweets, deletou o Twitter dela, assim. Mas Se preserva, eu acho que é um, gata. Não eu acho que é tem, um não. bom disco, é um excelente disco, na verdade. Quero saber do meu amigo Nick Silva, que ouviu o que ele achou. Eu gostei pra caramba, eu tava com saudade dela. Não tinha um papo que ela ia parar de fazer música e Ela tal? falou que ia parar por conta disso, dessa relação dela com a indústria, assim, que ela não queria Precisa mais. de dinheiro, fazer né? Precisa de Ah. dinheiro. Não, enfim. Mas ela a é primeira artista música do disco, ela independente. fala justamente isso. Como é que eu vou parar se eu tenho que pagar a conta do aluguel no final do mês? Exato, tá certo. Não, mas é uma reflexão bem interessante mesmo, do que significa fazer arte nessa era que a gente vive, onde tudo é produto, né? Onde tudo Sim. é capital e tal. Mas, de fato, tem algumas partes, alguns versos meio problemáticos e tal. Mas, sei lá, no geral eu gostei bastante, assim. Foi uma volta, um disco super potente, assim, tipo. E ela, de fato, fala mal de meio mundo, então... É interessante ver também alguém que... A Zilia Banks dela. Só É que espero a que ela, de Zilia- fato, não vá pelo mesmo caminho. Porque, porra... Ah, mas a Zilia faz polêmicas vazias, né? Que é cuidar da vida dos outros. É. A No Name propõe discussões que são importantes, que é de tentar entender como se produzir algo, se refletir de uma forma possível dentro de uma sociedade capitalista que nos usurpa a todo momento. Eu acho que é o mesmo processo que, por exemplo, o Dom L sempre fez no seu trabalho, que vira e mexe, ele foi visto como o Dom L querendo atacar o Caetano Veloso, Dom L fazendo não sei o que. Ele não tava, gente. É só tem que olhar para as coisas com um pensamento crítico, que não é o caso da Zilia Banks. Mas que capa horrorosa, tá? Dito isso, que capa Então, horrorosa. eu não gostei da capa. Eu quis tentar entender que é arte e Não, tal, não mas eu tem. não gostei, não. Só é ruim pra mim. Eu não gostei. Eu ouvi uma vez o álbum, achei legal. Acho que eu vou ouvir, vou gostar mais, mas eu ainda não tenho muitos comentários, não. Gostei da faixa. É o Common, né? A A última faixa de faixa? encerramento. Nossa, É, maravilhosa né? essa faixa. Sim. É bem boa A essa. música com o Billy Woods também é excelente. puta É, merda, boa muito também. boa. As que tem os feat é tudo boa. Tirando de eletrônica. Não, tem umas que ela tá sozinha ali, que é aquela Namesake, que é aquela ataca os figurões da indústria ali, Beyoncé, Jay-Z e afins, Eu não prestei é muito muita boa. Pra atenção mim nas letras, nossa, o flow sabia? dela nessa música tá É, maravilhoso. E o mais legal é que ela vai pra meio que vários lugares diferentes, assim. Ela não fica Sim. só num tipo de rap, assim. Ela tem umas batidas muito foda também. É muito bom esse disco. Esse disco é muito bom, gente. Assim, o fato dela inaugurar com uma música que é, tipo, claramente uma música de elevador, assim, tipo, numa bossa nova, meio descartável, totalmente formulaica. E fazer uma rima em cima disso e questionar isso é muito bom, é muito inteligente. O problema é que não dá pra você meter um cara que é antissemita dentro do seu disco e em pleno 2023. Assim. Até dá, mas aí aguente as críticas, né, filho? Aí não defende. É tipo, eu não sou antissemita, mas eu também sou contra todos os brancos. E tipo, e aí fica uma coisa assim… Girl, seu antissemita… Se você tá deixando parecer que você é antissemita, você tá fazendo igual o Degar aí. Por favor, se liga. Tem coisa Enfim, que eu tem acho pensar, que gente. Questões, é isso. Isa, sua vez. O que você traz? Tá, então. Assim, ouvi o novo álbum do Jungle, o Volcano. Eu gostei muito de algumas faixas e achei algumas meio pombo. Foi a primeira vez que eu achei só ok um disco deles. Eu vi uma Então. vez só hoje, mas… Então, tem umas que eu achei bem pombo, assim, mas tem umas que são bem boas. Qual que é? É a com o… O Channel 3? Não, Ou com o Eric Channel the 3 Architect? a gente já falou. Como é o nome da música? O Django é um que poderia estar Não, aqui nesse Don't programa Play. de fraude, hein? Porque Por quê? lá no começo… porque todo o material de divulgação do primeiro disco era com pessoas pretas. Sim. Eles não apareciam em Mas não nenhuma aparecia foto. ninguém cantando, né? Era só dançando. Mas não aparecia ninguém Então tá tudo cantando, bem. era só dançando, Mas dava a gente. entender. Não, Sim, mas amigo, dava super, dava sim, amiga. Sempre dava deu pra tudo, entender super que eles entender. eram artistas negros. Muita gente pensou durante muito até tempo que eles hoje. eram artistas negros. Eu achava Até que era. hoje Tá, tem. eu achava que era um coletivo, mas em nenhum momento aparecia ninguém cantando. Então não acho que dá pra entrar no. Mas você achava que era um Não, coletivo mas de é que- branco? Não, tinha é uma- exato. aparecendo? Não, achava Mas que era um é coletivo. problemático, Eu acho que tem um exatamente, pezinho problemático. sim. Tem um
Será? É uma exploração de uma imagem e de uma história Estética que não é sua, negra, ponto. Eu acho que isso tá dentro daquilo que a gente falou no episódio que a gente discute as raízes negras da música Nossa, eu nunca tinha eletrônica. pensado nisso. Que tem um ponto de que, essencialmente, pessoas brancas vão utilizar coisas criadas por pessoas negras e vão se apropriar dessas estéticas e dessas imagens e vão ganhar dinheiro em cima disso. Porque esses dançarinos aí deviam ser pagos pouquíssimo. E são eles que fazem a cara É que eu e toda a lembro dos estética clipes do da Django. pequenininha. Eu lembro dos clipes da pequenininha. Não, e não só o clipe, porque também tinha eu não fotos de divulgação ficava e indo tudo atrás. mais. Não, eu não ficava indo atrás, na real. Na época, eu lembro só dos clipes que era pequenininha dançando. E obviamente não era aquela menina que tava cantando. Mas não tinha parado pra pensar nisso. Agora estou pensando e não gostei. É assim, é isso que a No Name faz, viu? Quando você sai do casulo e você passa a refletir do mundo, você vê o Você conteúdo sai da amoroso caverna. Você só fica olhando. Gata. Mas o que mais, além de Jungle, você curtiu? Não, mas então, não consegui falar a música que eu gostei, caralho. Chama Don't Play, que é com o Moody Talk. Achei bem boa. A última, que é com o Best, também eu gostei. E tem a com o Roots Manuva. Gente, as que tem feat também aqui, eu achei as que são mais babadeira. Gostei Boa. bastante. Eu amei a música do Meu Amor, nova música do Fred Again, com participação do Opon JR, que é Adore You. Eu tava vendo Adorei que também, amiga. tudo, né? Tava vendo que o Fred Again, quando ele tava escrevendo a música, ele pensou em fazer uma música pra irmã dele. E aí, quando ele passou pro Obon Jer e falou, tipo, pra ele fazer uma letra e tal, ele escreveu, como é que é? Acho que pensando no irmão dele. E aí, o Fred Again falou, tipo, cara, eu tava pensando na minha irmã e você tá pensando no seu irmão, então que lindo, caras. Então, é sobre uma música sobre essas pessoas que, tipo, não necessariamente são irmãos de sangue, mas amigos que são muito importantes na sua vida, e eu achei muito fofo. A capa aparece o Fred Again, acho que é a irmã dele que tá em cima, tipo, tá no ombro de um cara, que acho que é o outro irmão do Fred Again, alguma coisa assim. Eu achei muito fofo, eu amei, quero tocar na pista. E outra música que eu gostei muito, não saiu essa semana, mas eu gostei muito, é de uma DJ que eu não conhecia, que chama Cici Disco, e a música chama Chez Moi. Só que eu vou indicar aqui a versão que é a Club Mix, que é muito foda, e tem featuring do Confidence Man, que é aquele duo australiano que a gente já falou aqui, que é bem legal, bem divertido. Gente, essa música, tô doidinha pra tocar no Zig também um diazinho, pra gente bater um cabelinho. Chez Moi. Muito, 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 muito boa. Que mais? Ouvi o álbum do The Hives, achei meio pombo. Tem umas 3 músicas que são legais, mas achei meio pombo. Mas dito isso, eu tô animada pro show. Boa, Renan Guerra, sua vez. Bom, vamos lá. Eu não ouvi muita coisa, porque, sei lá, nas últimas semanas tinha saído tanta coisa legal, eu tava ouvindo as outras coisas, nada. Também fica brigando no Twitter com o famoso. Eu falo de artistas, Tem quem não é artista, não falo. Mas saiu o novo single da Manhana, que é uma artista que eu sempre indico por aqui. Ela tá fazendo Manhana Canta JG, em que ela canta canções do João Gomes e do João Gilberto. Nesse dia que a gente tá gravando aqui, a segunda, teve festival esse final de semana no Rio de Janeiro. Ela e o João Gomes se encontraram pela primeira vez ao vivo, estavam bem bonitinhos, eles postaram fotos juntos. Eu gostei muito dessa faixa, que ela mistura Digo ou Não Digo, do João Gomes com Insensatez. Ficou muito bonita. Ela já tinha lançado 2 singles anteriores, lançou esses agora. Ela tá se apresentando esse mês de agosto em várias cidades com esse show. Inclusive, ela vem para São Paulo, no Sesc Pompeia. Então, para quem é de São Paulo, vai ficar atento. Mas ela vai fazer várias outras cidades. E essa semana eu também conversei com ela lá na revista Noise. Então, vocês podem conferir o papo que a gente teve sobre esse projeto Manhana Canta JG. Além disso, saiu um EP do Everything But The Girl, chamado At Maida Valley, que é uma session que eles fizeram para a BBC. Que tudo. São as faixas do disco Fuse, um dos melhores discos do ano para o meu coração. Sim, e achei muito bonitas essas versões que eles lançaram aqui, pois é sempre muito bonito ver os meus pais cantando. Aí, de disco, saiu o novo disco da Clarice Falcão, Truque, que é o 4º disco dela. Bem bom. Eu gostei muito, achei muito Também divertido, assim. No disco anterior, o Tem Concerto, ela tinha feito essa
essa virada pro universo da música eletrônica. E eu acho que lá tinha uma coisa meio de ainda tá descobrindo essas coisas todas. E eu acho que aqui as coisas estão mais, parece que azeitadas, assim, mais redondinhos. Os universos que ela quer fazer. E eu acho muito interessante como as músicas são bastante pops, assim, sonoramente, assim, tem uma coisa meio de eco dos anos 80 e tal. Achei muito bonito o Truque, que ela produziu junto com o Lucas de Paiva, que é o mesmo produtor com quem ela trabalhou no Tem Concerto. Então acho que também isso cria uma relação de maior profundidade, união. Achei muito interessante. E ela também lançou vários vídeos para as faixas desse disco. Achei tudo muito bonito, toda essa estética que ela tá criando para esse trabalho. E, além disso, eu também escrevi sobre esse disco lá no Screen NL, para quem quiser conferir. Screen NL. De hoje. Boa, Kleber, sua vez. Vamos lá, começando aqui pelos singles, porque acabou a fase eletrônica do Sufjan Stevens. Ele anunciou um novo álbum, Javelin, e lançou essa música lindíssima, So You Are Tired, música maravilhosa que destaca os arranjos acústicos, coro de vozes. O disco chega no dia 6/10 pela Asthmatic Kitty, que é o selo do próprio Stevens. E Javelin, como o próprio nome diz, é um disco que ele canta sobre o futuro, quando ele já estiver já velhinho. Pensei o dia inteiro nessa piada. Nossa, que ótimo. Brincadeira. Não é. Ai, Deus. Eu só ia dizer que eu nem tinha ouvido essa música, eu vi que ia sair coisa, eu fiquei assim, sabe, tô tão cansada do Sufjan Stevens, vou confiar em você, amigo, vou ouvir. Porque amigo, às vezes você vai se emocionar. É que ele lança tanta coisa que eu fico assim, cara, às vezes é bom você ligar pra um amigo e dizer assim, cara, não é pra lançar isso, sabe? Pra que essa merda? Chega, pausa, dá um descanso, depois você volta, porque ele faz coisas tão bonitas quando ele faz com coração. Então ouça essa que eu sei que você vai se emocionar. Mas seguido aqui com a música da semana, Olivia Rodrigo, Bad Idea, Right? A produção maravilhosa, guitarrona ali no final, a música, a forma como ela equilibra pop com rock. Porra, vai apresentar o rock. Calma, gente, calma. Essa capa bem mais bonita que a anterior, eu gostei muito dessa estética. Tá bem bonita. Porque ela tinha lançado umas fotos meio pombo. Vem aí pro disco Guts, que sai no dia 8/9 pela Geffen. Alan Palomo, nosso querido Neon Indie, lançou 2 ótimas composições em carreira solo, mas ele voltou aqui com Club People e La Madrileña, essa cantada em espanhol, deliciosíssima, faz parte do primeiro álbum dele em carreira solo, que é o World of Hassle, que sai no dia 15/9, como a gente já comentou aqui. Quem também lançou um musicão maravilhoso é o MJ Landerman com Knocking, música inspirada ali por Knocking on Heaven's Door do... Como é que o radialista fala? Knocking on Heaven's Door. Música inspirada por ele ali. Discos e EPs aqui, ó. No disco, Tata Aeroplano lançou na semana que você está ouvindo esse álbum, Boate Invisível, novo álbum dele em carreira solo ali. Ano passado ele já havia lançado um discão e agora ele voltou com mais esse trabalho. E por último, Turnstile e o Bad Bad Not Good se uniram para apresentar 3 versões do último álbum de estúdio da banda. O EP se chama New Hard Designs. Ele tem a levadinha ali de hardcore, mas vai muito mais para uma pegada jazzística e psicodélica. Nick Silva, o que você traz essa semana? Enfim, minhas 2 diquinhas é Munya, com Once Again. Munya é uma cantora canadense, pra quem gosta de Barry e gosta de Tops. É uma coisinha bem divertida, bem legal. Ela vai lançar o próximo disco dela, que chama Jardim, com N no final. Acho que deve ser, sei lá, em francês ou coisa assim. No dia 13 de outubro. Minha próxima dica é Whitney, com Kansas, que é uma musiquinha que sobrou lá do disco de 2017, o Forever Turnaround, que eu amo demais. Eles pegaram, regravaram agora e, enfim, é bem cara daquela época, assim, não tem as modernidades do último disco, que eu passei a gostar depois de alguma insistência do álbum Spark, né, que foi lançado em 2022. Menino Kleber, que veio falar, insiste nessa merda, que você vai gostar. Enfim, Whitney vai vir pro Balaclava Fest, então caralho, eu tô muito feliz. E é isso. E minha última dica seria o Alan Palomo, que só que o Kleber já deu. Que são 2 musiquinhas maravilhosas. Muito bom. Então insisto na dica. E é isso. Fechamos? Bora pro próximo bloco? Bora!
Começando o terceiro e último bloco, você precisa ver isso. O que é esse bloco, Renan? Neste bloco a gente dá dicas atemporais. O que a gente quiser dar de dica, a gente inventa a dica. Então inventa uma dica aí. Bom, a minha dica de hoje é um filme chamado Passagens, o novo filme do Ira Sachs. Tá chegando no Brasil pela MUBI, vai ter estreia nos cinemas. Tá estreando neste dia específico em que você está… Se você ouviu o nosso episódio no dia de lançamento, dia 17 de agosto. É um filme que conta uma história de uma espécie de triângulo amoroso. Em que os protagonistas são um casal de homens gays. E aí… durante um momento específico, um deles acaba se envolvendo com uma mulher. E aí a história deles vira um fuzuê, né? Porque onde tem gay não tem tranquilidade, não tem sossego. E aí o elenco principal desse filme é formado pela Adele Exarchopoulos. Eu nunca sei falar o sobrenome dela, não fiz as aulas de grego. A Adele está, assim… absurda de linda. Ela é sempre linda, né? Mas ela é absurda de linda. E aí eu amo que agora… eu fiquei um pouco psicótico nela, só aparece ela pra mim no TikTok. E como ela tá divulgando o filme, ela tá dando entrevista pra todo lugar. Tipo, ela na Vogue indicando: ai, gente, estou lendo Naruto. E daí ela fica fazendo reflexões filosóficas sobre Naruto. Ela é perfeita, é absurdamente linda. Aí os outros dois protagonistas do filme são o Franz Rywolski, que é aquele cara alemão protagonista de Great Freedom, que é outro filme da MUBI também de gays. E o Ben Whishaw, que algumas pessoas podem conhecer ele por Perfume, mas pra mim ele é o Paddington. E o cara de Retorno de Mary Poppins. É um filme muito, muito bonito. Pra quem gosta assim, de romance, né? Quem é francês e gosta de romance. Sei lá, se você gosta, por exemplo, dos filmes do Christopher Honoré ou do François Ozon, é meio nessa vibe. Tem um ator que eu vou dizer pra vocês prestarem atenção, que é o Aaron Fall. Vocês vão ver que ele é o único ator negro do filme, então vocês vão reconhecê-lo. Porque os outros são só os branquinhos. Ele já tinha aparecido no filme do ano passado do Christopher Honoré, o Winter Boy. E ele é, tipo assim, absurdo. Ele rouba a cena de novo nesse filme, é muito interessante. E o próprio diretor desse filme, do Passagens, o Ira Sachs, é um nome super legal. Ele tem alguns filmes muito bons, como o Deixa a Luz Acesa, O Amor é Estranho e o Frank, que é com a Isabelle Huppert. E eu acho muito interessante que ele tem uma parceria desde o Deixa a Luz Acesa com o Maurício Zacarias, que é um roteirista brasileiro, radicado em Nova York desde os anos 90, mas que ele também trabalha com alguns diretores daqui do Brasil. Tanto que o Maurício Zacarias assina o roteiro de Madame Satã e o Céu de Sueli junto com o Kairin Ainus. Então é uma parceria que deu certo do Ira com o Maurício. Enfim, é um filme muito bonito para quem é francesa e romântica e vale assistir Passagens. Mas lembre-se que é francês e de gays, gente. Então vai ter sexo, nudez, essas coisas todas. Não é para as pudicas, não. Então não vai com a mãe e depois ficar reclamando aqui, voltar aqui e dizer que eu indiquei pornografia pra mãe, que não fui eu, tá bom? É isso. Entendi, tá bom então. Kleber Fati, o que você traz? Um livro e um filme. Fechei aqui meu terceiro livro em um mês. Estou muito orgulho pro Ministério da Educação. Terceiro livro que estou lendo aqui no mês e é um que mexeu demais comigo. Norwegian Wood, do Haruki Murakami. Trabalho muito bonito, muito sensível desse escritor japonês. Ele se passa em 1969 no Japão e a gente acompanha meio que o crescimento desse protagonista, que é o Toru Watanabe. Ele é um livro muito pesado porque se relaciona com várias pessoas que têm algum problema relacionado a suicídio. Então ele perde um amigo pro suicídio e aí ele acaba se envolvendo com a antiga namorada desse amigo dele que acaba se matando. Surgem outros personagens ao longo dessa trama, como tudo que o Murakami costuma produzir. Ele se relaciona fortemente com música, então ele meio que detalha um pouco do cenário musical da época, ali do final dos anos 60. Então, a própria música, Norwegian Wood, é uma canção dos Beatles, que é uma das favoritas de uma das personagens do livro, mas fala muito sobre Bill Evans, fala sobre Miles Davis, fala sobre Joe Contrane. Ele fala bastante sobre João Gilberto, sobre Bossa Nova, tem citações à literatura norte-americana, ao cinema europeu. Então ele é um livro bem profundo, assim, mas ao mesmo tempo muito, muito leve, muito gostoso de se ler. Norwegian Wood, do Haruki Murakami. E filme, eu assisti a versão do Shin Kamen Rider, do Hideaki Anno. A série Shin é o Hideaki Anno, que é um dos diretores de Evangelion.
adaptando algumas das principais franquias japonesas. Eu já falei do Shin Godzilla, que eu acho que o Renan assistiu também, né? Sim. Falou. Que é muito bom, assim. E agora ele adaptou o Kamen Rider, que é a clássica série. Só que, assim, o orçamento é bem mais baixo, é bem toscão mesmo. Mas vale a pena. Às vezes é melhor. É porque, assim, é bem tosco. O sangue é tipo... Não é como se Kamen Rider fosse muito bem feito também, né? Não, total. Mas, assim, é que é bem toscão, assim, pro padrão de... Quando comparado com o próprio Shin Godzilla. Que o Shin Godzilla é um puta filme muito bem dirigido, assim, mesmo com as limitações técnicas dele. Mas, enfim, tem na Amazon Prime aí. Quem gosta de um tokusatsu, assim, de uma nostalgia, vai fundo que esse está mais sanguinolento. Nick Silva, o que você traz? Bom, depois da uma das últimas dicas aí que eu falei de série da Marvel acabou uma bosta, eu não estava... pensei que você ia falar do stand-up hétero de esquerda. Que stand-up é? Eu não entendi a Ele piada do stand-up. indicou um dia um stand-up de Santinelli. esquerda, lembra? A gente ficou zoando ele. É que a gente gosta de incomodar o Nick, tadinho. Pois é, só sofro nesse podcast. Mas enfim, depois de indicar aquilo foi uma bomba, eu queria não indicar coisas que eu só vi pela metade. Então, eu não consegui fazer isso, porque a única dica que eu tenho essa semana é uma série que eu só vi pela metade, que é o Belas Maldições, a segunda parte, Que no isso? caso. O Good Omens, que é uma adaptação de um livro do nossa! Neil Gaiman e do Terry Pratchett. Enfim, essa já é a segunda parte, então você tem que ver Mas a falam que primeira é antes. boa, amigo. Então, acho que vai dar bom eu tô pra você. adorando, assim. O pessoal fala que Mas é pelo bom. menos você assistiu a primeira temporada, então você já tem um Sim. aval pra justificar. Então, aí. exato. Enfim, se você gosta de comédia com religião, vai nessa, porque é muito bom. E aí tem o David Tennant, o Michael Sheen e o John Comédia Hamm. com religião, o Padre Marcelo Rossi. Para! É Padre Marcelo Horse. Padre Marcelo Rossi. Enfim, é isso, é Pope maravilhoso. Francis. Vai lá, Isa, sua vez. Tá, sou eu. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu tô assistindo todos os vídeos do Casemiro com a Cleide. A Cleide é uma querida que mora num sítio com a família dela. E aí a Cleide, ela tem o canalzinho dela no YouTube e ela ensina a fazer comida. Tipo, por exemplo, ela vai lá no pé de cacau, pega o cacau, ensina como faz chocolate, faz ovo de Páscoa pras crianças. Aí outro dia ela vai, ensina, daí ela pega, tipo, os vegetais da safra ali, né, da estação. Daí ela vai e ensina a fazer uma receita super gostosa. Gente, é a coisa mais fofa do mundo. E ela tem 2 filhos pequenos, ela é muito querida. Ai, sério, é uma coisa assim que tem me dado paz, sabe? Quando eu falo assim, eu quero assistir uma coisinha gostosa. Aí é o Casimiro comentando os vídeos da Cleide no sítio. Assistam, é muito linda. Ela é uma diva. Um beijo, Cleide. E ela manda beijo sempre pra todo mundo que assiste. Manda recadinho pra ela no canal dela de YouTube. Fofa. Cleide Lifestyle. Legal. Linda. Comentários referentes à última Você não é hétero. Aqui a gente tem que representar. A gente tem que representar a minoria aqui. Comentários referentes à última edição do nosso programa, a volta dos que não foram e o lucrativo mercado da nostalgia, em que não contamos com a participação do Renan Guerra. O público comentou. Comentário aqui, ó, do Diogo com DHY. Ele falou: o esforço sobrenatural que vocês fizeram nesse episódio para respeitarem alguns fãs e serem os mais imparciais possível tá realmente valendo comentar. Renan não ia dar conta. Obviamente, ele é tóxico. Parabéns pelo autocontrole. Ai, é mentira isso. Eu sou muito bem quisto pelo público nostálgico. @Jéssica Gavazzi comentou: sobre essa nova onda da volta dos que não foram, acreditam que hoje em dia tem público pra tudo e estão aproveitando esse momento pra lucrar. Eu estou amando os retornos, mas, por exemplo, do Restart achei bem bagunçado e vi o público reclamando dos preços. Comentário do JC Eclético. Ele falou: pior é quando a banda faz uma turnê de despedida que dura vários anos, some por alguns meses e volta com uma turnê de reencontro. Cara de pau do artista e do fã. Quando eu morava em Ponta Grossa, tinha uma banda que ela tava vindo pra São Paulo, dela fazia vários shows de despedida, meio que pra arrecadar dinheiro, sabe? Só que, tipo, eles vieram uma vez pra São Paulo e depois eles voltaram pra cidade, sabe? Ficaram e aí virou 4 uma anos piada. fazendo turnê de despedida. Tipo, Ai. os últimos shows deles em Ponta Ai. Grossa, dessa banda, sabe? Daí eles vieram pra cá, eles viram que todas as bandas aqui eram igual eles em churrascaria e tiveram que voltar.
O @GranTormenta comentou: não sei se música tem que ter um tempo. Essa noção é mercantilista e não tem nada a ver com arte. Não acho que seja nostalgia, porque música não tem prazo de validade. Não devemos tratar música como produto. Questões. É muito fácil falar. Quero ver falar, Luciana. Comentário da Ariel Sofia. Eu pensei numa hipótese meio mística. Estamos vivendo num ano regido pela lua, associado às emoções, ao feminino, e indiretamente isso também remete ao passado. Então tá bom. A Factory Record Store comentou: avisa que queremos um festival com a Débora Blando. Sou eu avisando, porque eu geralmente toco Débora Blando. É isso. E por último, comentário aqui do Jefferson Tafarel. Ele falou: alô VFSMers! Exclamação, exclamação, exclamação. Acho que essa onda até é positiva, mas deve ser pensada com ações calculadas. Como exemplo da falha NX0, não soube a quantidade de público que iria querer ver, não conseguiram lotar um estádio. Mas esse do Restart vai ser a mesma coisa, né, gente? Vai ser no Unimed, né? Eu vi que já tava nas TVs. Mas acho que eles não têm público pra isso também, nem pra isso. Enfim. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias e sem interrupções lá no meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter, e é isso. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter, no TikTok. E vocês leem meus textos no Monkey Buzz, no Screen Niel e essa semana especialmente também na revista Noise. É isso. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e você lê meus textos lá no Monkey Buzz. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes, ouve programas com milênios de antecedência e principalmente participa das gravações ao vivo e vê a confusão que foi o programa de hoje. Além de muitas fofocas, discussões e tapas da cara entre os integrantes. Hoje até nós violência aqui, animal teve hoje. Sim, você, sua vaca. Olha, aqui nós temos Keiones, Gabriel Benevides, Fabrício Neri, Gabriel Cordeiro, Franz Ferdinando, Jefferson Kozenieski, Eduardo Távora, que nome de escritor, Tuane Malman, Gustavo Reis Louro, Beatruzes, que me apoia aqui citando Olivia Rodrigo. E é isso, muito obrigado por apoiar o nosso podcast e até a próxima edição. Tchau, tchau! Tchau, gente! Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.